O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Amado povo de Deus, eu acho que esse evangelho de hoje já deixou bem claro o tema da liturgia desse 32º domingo do tempo comum. Mas o padre ali, enquanto ouvia o salmo, ouvia as leituras mais uma vez, e esperava ali para ver se vinha alguma nova inspiração do Espírito Santo, o padre se recordou de pessoas que exercem uma função muito especial na sociedade, mas passam despercebidas. Nós precisamos dessas pessoas, precisamos do trabalho dessas pessoas, mas eu nem sei se a gente dá conta da importância que elas têm. Por exemplo, os entregadores. E aí, entregadores aqui de qualquer tipo, né? Desde os que entregam com moto, como aqueles que entregam de carro, como aqueles que trabalham no correio, ou transportadoras. Os entregadores, eles têm uma função muito importante na sociedade. Para quê? Para que o fluxo comercial aconteça, eu preciso receber aquilo que eu compro, sobretudo pela internet. Se esses entregadores não viabilizam a completude dessa atividade, a atividade ela não é completada. E isso causa em nós uma frustração terrível. Quer ver quando a mercadoria chega de maneira errada e a gente acaba culpando o próprio entregador por causa disso, como se ele fosse o fabricante do produto. Então os entregadores são muito importantes. E por que o padre lembrou disso, né? Porque hoje uma das palavras-chave da liturgia é exatamente a palavra entrega. Hoje, tanto a primeira leitura, como a segunda, como o Salmo, como a segunda como o Evangelho, estão trazendo para nós a realidade da entrega, do gesto de entregar. Mas percebam, o gesto de entregar, muitas vezes, ele não depende do nosso interior. Nós, às vezes, podemos entregar alguma coisa só externamente. Não precisamos, às vezes, ou não queremos pensar sobre isso. Nós não entregamos pensando que estamos entregando. Nós simplesmente estamos entregando.
É um gesto corporal até, nós poderíamos dizer. É algo externo. E aí, quando a gente ouve a segunda leitura de hoje, a gente percebe que em Cristo, o gesto de entrega da nossa parte, sobretudo em relação a Deus e ao próximo, ele não pode ser um gesto externo. Ele precisa ser um gesto que realmente brote do nosso interior, do nosso coração. Olha o que a carta aos Hebreus está falando sobre Jesus hoje. Está dizendo que Jesus não só entregou a sua vida e a sua missão, mas ele acrescenta uma palavra inédita que não aparece na primeira leitura em relação à viúva. Jesus não só entrega, Jesus entrega se oferecendo. E o gesto do oferecimento, ele não é externo, porque ninguém se oferece de maneira externa. Quando alguém chega a se oferecer, ela se oferece de coração, ela se oferece de alma. Então o que nós precisamos aprender em relação a Deus, pode ser que até aqui, nós tenhamos até nas nossas orações, nos nossos gestos, nós tenhamos até aqui até entregue muita coisa para o Senhor, mas nós não estamos sabendo oferecer. Oferecer as dores, oferecer os sacrifícios, oferecer acordar cedo para vir à missa domingo, oferecer a vir numa atividade da paróquia durante a semana. Isso tudo pode se tornar um gesto de oferecimento que vai gerar como consequência uma entrega. E aí a gente começa a entender por que os dois exemplos aparecem hoje, tanto na primeira leitura como no Evangelho. A classe social dos exemplos é a mesma. Aqui o Senhor está usando na primeira leitura e no Evangelho a classe social das viúvas. Vamos lembrar que as viúvas na cultura judaica perdem todos os seus direitos. Todos. Nós sabemos que na cultura judaica, sobretudo daquele tempo, é o homem quem determina a direção da sua casa. O que o homem disser, vamos para a direita, a casa tem que ir para a direita. Vamos para a esquerda, a casa tem que ir para a esquerda. Vamos seguir a Deus ou a Jesus Cristo, a casa toda segue Deus e Jesus Cristo. Não vamos acreditar em nada disso, a casa inteira não acredita em nada disso. Sobretudo naquele tempo. Hoje, na cultura judaica, dos mais antigos, os mais tradicionais, permanece da mesma maneira. No Ocidente, graças a Deus, nós não nos comportamos assim, porque nós entendemos que a responsabilidade da mulher e do homem, embora sejam mulher e homem, tem que concorrer na mesma importância. Hoje nós entendemos dessa maneira, graças a Deus, e é por isso que nós hoje não temos homens machistas mais, sobretudo na vida da igreja. Porque cristianismo e machismo são coisas que não batem. Da mesma maneira que cristianismo e feminismo também não batem. Amém? Por que o Senhor recupera esses dois exemplos? Primeiro, porque Jesus gosta. O Senhor gosta de nos confundir. O Senhor poderia usar dos exemplos mais extraordinários, mas o Senhor pega o exemplo mais pobre sempre. O Senhor pega o exemplo o menor, sobretudo na vida da sociedade do seu tempo. E daquele exemplo, ele extrai o extraordinário. Por exemplo, quando ele traz as duas viúvas, ambas não têm nada. Vocês perceberam isso? Uma, lá ainda no Antigo Testamento, com o profeta Elias. Ela não tem nada. Ela tem um punhadinho de farinha, um pouquinho de óleo. Está lá juntando uma lenha, não sei aonde, que ela encontrou uma lenhazinha para colocar fogo e tentar fazer um pãozinho para dividir com seu filho. Ela não tem nada. Ela não tem um tostão. Ela não tem R$1 na conta bancária. Provavelmente estaria no SPC e no Serasa. Porque ela não tem nada para
para entregar para Elias naquele momento. Vamos para a viúva do Evangelho. Olha que observação que o Senhor faz enquanto está na sinagoga. Está olhando as pessoas depositarem a oferta no gasofilácio ou na cestinha. Pode ficar tranquilo que o padre não fica vigiando, tá bom? E o Senhor faz uma percepção de que os ricos estão entregando grandes quantias, porque eles podem. Só que o Senhor percebe que eles estão entregando sem oferecer a vida, porque estão dando o que não vai fazer falta mais. Provavelmente fizeram todos os cálculos do mês, e aí como sobrou aquilo, entregaram sobras para Deus. Ao contrário, a viúva, outra viúva, pobre, não tinha nada, meus irmãos, porque o Senhor é bem claro. Ele diz que ela tinha 2 moedinhas. Só que Jesus acrescenta uma qualidade para as moedinhas. Ele diz que as moedinhas não valiam nada. Quase nada. É como se fosse 1 centavo de real a moedinha. Mas era tudo que ela tinha. Tudo. Entregou tudo. Vocês conseguem perceber a diferença? Vocês conseguem perceber que o Senhor está deixando bem claro aqui que Ele não precisa de nós? Porque o Senhor não precisa de moeda, o Senhor não precisa de pão, o Senhor não precisa disso. Mas Ele quer, Ele nos quer. Só que Deus não é mendigo. E a gente não pode, meu irmão, minha irmã, achar que eu entregar para Deus, que eu oferecer para Deus o mínimo do que eu tenho, e aqui o padre não está falando só de material, está falando de tudo. O mínimo do que eu tenho, o mínimo do meu pecado, o mínimo das minhas fragilidades, o mínimo dos meus dons, é pecado. É grave isso. Eu vou usar uma palavra com vocês que eu já usei em outras homilias. É ser medíocre. Porque Deus não precisa da minha porcentagem baixa de entrega de vida. Sou eu que preciso dele. E aqui a gente entra numa outra esfera. Porque ninguém entrega nada para ninguém, ninguém oferece nada para ninguém, se antes a pessoa já não tem um pouco de confiança naquele que está recebendo de mim alguma coisa. Eu não vou entregar a minha vida para ninguém, se aquele alguém não me inspira confiança. Isso é natural no ser humano. E se hoje eu não consigo colocar na mão de Deus tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, é porque no final das contas eu não confio como deveria em Deus. Por isso eu não entrego. Eu ainda estou confiando nas minhas próprias forças, eu ainda estou confiando no meu salário, eu ainda estou confiando no meu patrão, eu ainda estou confiando no meu gerente, eu ainda estou confiando no marido, eu ainda estou confiando mais na esposa, nos filhos, eu ainda estou confiando nos meus patrões, nos políticos, nas lideranças, eu ainda estou confiando neste mundo, a tal ponto de querer dividir. Parte da minha vida eu deixo em Deus, parte da minha vida eu entrego para as pessoas. E aqui não é um problema você confiar nas pessoas. O problema é você esperar que as pessoas façam por você o que elas não vão fazer, porque só Deus pode fazer. Aqui está o problema. Você esperar que as pessoas te reconheçam com a dignidade que Deus te reconhece. Você esperar que as pessoas te aplaudam como Deus te aplaudiria. Você esperar que as pessoas te salvem como só Deus pode salvar. Aqui está o problema. E é provavelmente por isso
por causa dessa crise de fé e de confiança em Deus que o ser humano de hoje vive, que nós estamos tratando Deus como mendigo, e Deus não é mendigo para receber migalhas de nós. Mas Padre, como é que eu faço? Eu sou pecador. Sim, você é pecador e Deus sabe disso. Deus sabe, inclusive, que 100% da sua vida você só vai entregar quando estiver no céu. E Deus queira que nós cheguemos lá. No céu. 100% só no céu. Mas hoje, talvez você conseguiria entregar 60%. E Deus sabe disso. E aí entrega 30%. Não, você tem que entregar os 60% da sua vida para Deus. Ah, Padre, hoje eu amanheci mesmo instável na minha fé, não rezei como deveria. Hoje eu conseguiria, assim, suando, batalhando, me esforçando, entregar para Deus 40% da minha vida. Então entregue os 40%, porque aos olhos de Deus, Ele vai ver o seu esforço. E para Deus vai ser 100%. Se hoje você consegue entregar 30%, entregue 30%, mas que seja realmente 30%. E aí, se amanhã você acordar e puder entregar 80%, glória a Deus, entrega 80%. O que a gente não pode fazer, meus irmãos e irmãs, mais uma vez o Padre repete, é tratar Deus como mendigo. Ficar dividindo a minha vida na mão de Deus e na mão de pessoas. Vamos pedir a Maria, nossa mãe, que nos ensine isso, porque foi exatamente isso que ela quis dizer quando nas bodas de Caná se dirigiu aos servos do casamento, quando faltou vinho, e disse para eles: fazei o que ele vos disser. Nossa Senhora estava dizendo: acalmai-vos, vai dar tudo certo, porque tudo está na mão de Jesus. E quando está na mão de nosso Senhor, não tem como dar errado. Maria nos confirme isso no coração, junto com São José, seu esposo castíssimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.